Olá, matemática é bom demais! E hoje mais uma vez estamos aqui e muito alegre porque você está comigo. Hoje nós vamos estudar paralelismo, um assunto muito legal de geometria plana e que vai dar base aí para vários experimentos. Vamos nessa? Acompanhe comigo agora até lá. Vamos lá, pessoal. Retas paralelas. Observe, eu tenho aqui uma reta R e tenho aqui embaixo uma reta S. Elas estão sendo cortadas por uma transversal chamada T. E aí, com isso, vão formar ângulos. E eu marquei aqui o ângulo A, o ângulo B, o ângulo C, o ângulo D. Aqui embaixo, na reta S, o ângulo E, o F, o G e o H. Observem que esses 8 ângulos, eles vão ter algumas relações entre si. É o que nós vamos estar estudando hoje, tá certo? Então, duas retas paralelas cortadas por uma transversal formarão 8 ângulos. Estes ângulos terão relações entre si. E aí nós vamos ter pelo menos 4 tópicos a estudar a partir daí. O primeiro deles é ângulos opostos pelo vértice. Vamos estudar esse primeiro tópico. Ângulos OPV. Então, se você observar, eu tenho aqui a reta R e tenho a reta T, retirada daquela primeira figura. Eu formei 4 ângulos, o ângulo A, o B, o C e o D. E já pintei aqui o ângulo A, que é esse ângulo aqui, certo? E o ângulo C. Observe que eles têm os mesmos ângulos, oposto pelo mesmo vértice. Então eu posso concluir que os ângulos OPV eles vão ter o mesmo valor. Esse A vai ser igual a C e o B, por sua vez, é igual a D, certo? Eles são OPV, oposto pelo mesmo vértice. E todos os ângulos OPV eles são iguais. Os ângulos OPV eles são iguais, tá certo? Então, A vai ser igual ao ângulo C, e a gente representa ângulos dessa forma, e o ângulo B vai ser igual ao ângulo D. Então, os ângulos OPV são iguais, ok? Vamos ver um exemplo para fixar essa ideia? Observe esse exemplo aqui comigo. Determine o valor de x num ângulo abaixo. Olha só, quando eu visualizei a figura, eu vi que essa reta R aqui, ela tem uma relação com essa reta S, porque as duas se cruzam e formam 4 ângulos. Mas foram destacados 2 deles, o X, que é esse ângulo aqui, vermelhinho, e o 30 graus, que é esse aqui. É como se eu passasse uma linha aqui, ó, passasse uma linha aqui e dobrasse. Essa parte vai ficar exatamente igual a essa. Ou seja, x vai ser igualzinho a 30 graus. Então, OPV, os ângulos são iguais. Ok, beleza, bem fácil. Vamos para a segunda parte da aula de hoje, que são os ângulos correspondentes. Ângulos correspondentes. Como assim, professor? O que é ser ângulos correspondentes? Observe que esse ângulo aqui, ó, o verde, que eu estou tracejando aqui de vermelho, ele tem uma relação direta com esse ângulo E aqui, ó. Perceberam? É como se eu pudesse cortar aqui no meio e trazer essa parte para aqui para cima. Então o ângulo A seria exatamente igual ao ângulo E. Observe também uma coisa. Aqui nessa região entre R e S, nós vamos chamar essa região daqui de região interna. Região interna. E essa parte que eu vou destacar de azul, essa região aqui, ó, de azul, ó, será chamada de região externa.
Por que isso é importante? Observe que o ângulo E está na região interna e o ângulo A está na região externa, mas eles estão no mesmo lado. Por isso eu posso afirmar que o A é igual a E. Os ângulos correspondentes, eles são iguais. E é por isso que eu posso dizer que o ângulo A ele é igual ao ângulo E. O ângulo A é igual ao ângulo E. No mesmo lado aqui, nessa região do lado direito, interna, eu tenho D. Observe, o D vai ser igual ao H. Então, D é igual a H. Eu posso colocar aqui, ó. O D vai ser igual ao H. Eles estão no mesmo lado, um internamente e outro externamente. Observando agora esse outro lado, que é o lado esquerdo, esse lado aqui, que é o lado esquerdo, eu tenho o B, que vai ser correspondente ao F. O B será correspondente ao F, porque um está na região interna e outro está na região externa. B é igual a F, ok? Da mesma forma, no mesmo lado, que eu estou analisando agora o lado esquerdo, eu tenho que C vai ser igual a G. Ó, o C vai ser igualzinho ao G. Eu posso afirmar isso aqui. Eles são correspondentes. E ângulos correspondentes, vamos dizer que eles são iguais. Quer ver um exemplo? Vamos ver um exemplo aqui? Veja um exemplo. Eu tenho aqui essa reta, essa outra reta, vou chamar aqui de reta A, chamar aqui de reta B, cortada por essa transversal aqui T. E alguém falou para mim que esse ângulo aqui, ó, que eu estou pintando de vermelho, vale 35 graus. E disse que esse outro ângulo aqui também de vermelho vale x. E perguntasse qual é o valor de x. Observe que eles estão no mesmo lado, um internamente entre A e B e outro externamente. Se estão no mesmo lado, um interno e outro externo, eles são correspondentes. Se são correspondentes, são iguais. Então, x vai ser igual a 35 graus. Não tem mistério, é fácil. O valor de x nesse caso, sendo A paralela a B cortada pela transversal T, vai ser igual a 35 graus. Vamos para a próxima etapa da aula de hoje, que são os ângulos alternos. Vamos ver? Dizemos também que os ângulos alternos são iguais, mas veja por quê. O que são os ângulos alternos? Alternar é um sim, outro não, não é? A gente aprende isso logo quando é criança. Então, se eu olhar para esses ângulos daqui, da primeira reta R cortada pela transversal T, eu vou ter o ângulo A, o ângulo B, o ângulo C e o ângulo D. Observando aqui também, na reta S, transversal com a reta T, eu tenho os ângulos E, F, G, H. Olhe apenas para C. Olhe apenas para C. Comece a analisar nessa região interna entre R e S quais são os ângulos que a gente tem. Eu tenho o C, o D, o E e o F. Eu irei agora alternar. Olhe, eu estou no C, pulo o D, chego em E. Observe que tem a mesma cor. É o verde aqui, ó. O C vai ser igual a E. Eles são alternos e como estão na região entre R e S, são chamados de alternos internos. O C é igual a E. Aí eu boto aqui, ó. C vai ser igualzinho a E. Eles são alternos internos. Eu tenho também uma outra relação de alternos internos. Olhe para D. Analisando no sentido horário, melhor, no sentido horário. Você está em D. Eu quero alternar. Eu pulo E, chego em F. Então, D
é alterno interno a F. O D vai ser igual, a F. É fácil até perceber pela cor. O D tem o mesmo ângulo, o mesmo valor em ângulo do F. Então, D e F são alternos internos. Por isso eu posso colocar aqui, ó, D é igual a F. Observe agora os externos. Olhe para a região externa. Eu estou observando agora A, B, G, H. A, B, G, H. Então, A vai ser alterno externo a quem? Isso mesmo, a G, por causa da cor. Ó, o A é igualzinho a G. Então, A é igual a G, certo? E, por sua vez, o B vai ser igual a quem? H, muito bem. O B vai ser igual a H. Então, o que é que eu tenho aqui? Também uma relação de ângulos alternos externos, porque eles estão na região externa. A, B, GH. O A faz uma relação com G, de igualdade, e o B faz uma relação com H. Beleza aí? Quer ver um exemplo sobre isso? Vamos ver um exemplo. Observe que eu tenho aqui uma reta e uma outra reta. Chamar aqui de reta R, chamar aqui de reta S. Cortada por uma transversal, que eu vou chamar de T. E aí você já sabe que forma ângulos. Aí quando eu analiso esse ângulo daqui, ó, vou chamá-lo de x mais 10. Com esse outro aqui, ó, que eu vou chamá-lo de 40 graus. Não posso. Vou chamá-lo de 140 graus. Eu tenho aqui dois ângulos que estão na região externa, um no lado direito e outro no lado esquerdo. É uma característica de ângulos alternos externos. Ó, esse ângulo pula esse ângulo azulzinho aqui que eu vou marcar, pula o azul, e chega no 140. Então, o x mais 10 vai ser igual a 140. Ó. O x mais 10 vai ser igual a 140. Por quê? Porque eles são alternos externos. E ângulos alternos externos são iguais. Então, eu posso resolver essa equaçãozinha aqui do primeiro grau e encontrar o valor de x. Como é que se resolve isso? X vai ser 140, porque ele fica isolado, é o princípio do equilíbrio. E como aqui está mais 10, vai para o outro lado menos 10. E quando eu faço a subtração de 140 menos 10, vai ser 130 graus. Então, este é o valor de x para que esses ângulos sejam ângulos alternos externos, ok? E da mesma forma eu faria para os ângulos alternos internos. Vamos ver o outro tópico agora. O outro tópico tem a ver com os ângulos colaterais. Os ângulos colaterais dizemos que eles são suplementares. O que é ser suplementar? É que a soma desses ângulos vai dar igual a 180. Os ângulos suplementares quer dizer isso, que a soma entre eles vai dar igual a 180 graus. Vamos observar aqui como funcionam os ângulos colaterais. Veja, para ser ângulos colaterais é o seguinte, eles também vão ser internos ou externos. Para ser internos, eu vou analisar a região interna entre R e S. E aí, observando aqui o lado direito da reta T, eu tenho o ângulo A, o ângulo D, o ângulo E e o ângulo H, ok? Então, analise a parte interna. Na parte interna, só sobraram quais ângulos? O D e o E. Como eles são suplementares, a soma deles vai ter que dar 180 graus. Logo, eu posso afirmar a você que o ângulo D mais o ângulo E dá igual a 180 graus. Uma outra comprovação disso
é que se você observar o ângulo E, ele é igualzinho ao ângulo A. Como se eu pudesse colocar o E aqui. E se eu somar esses dois ângulos daqui, ó, se eu somar esses dois ângulos daqui, dá um ângulo de meia volta. Um ângulo de meia volta vale 180 graus, certo? Então eu posso afirmar que o D mais o E é igual a 180 graus, ok? Ainda observando a parte interna entre R e S, só que agora olhando o lado esquerdo, ou seja, o lado que contém os ângulos B, C, F e G. Observe a parte interna, C e F. C e F, eu vou dizer que o somatório desses dois ângulos vai dar igual a 180 graus. C mais F é igual a 180 graus. Logo, eles são suplementares, são ângulos colaterais internos. Se você notou, observando o lado direito, você também tem dois ângulos externos, que são os ângulos A e o ângulo H. Porque internamente eu tenho D e E, mas a região externa eu tenho os ângulos A e H no lado direito e B e G no lado esquerdo. Então eu posso afirmar que o A mais o H somados valem 180 graus. E eu posso afirmar também que o B mais o G, também vai valer 180 graus. Vou citar um exemplo aqui para você comprovar comigo que isso é verdade. Eu tenho aqui duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Aqui é a transversal T, aqui é a reta R, aqui é a reta S. Então, se alguém me dissesse esse valor daqui, afirmando ser, por exemplo, x mais 5 graus, e alguém me dissesse esse valor daqui, chama ele de azul, pintar ele aqui de azul, afirmando que fosse, sei lá, fosse 35 graus, eu teria como descobrir qual é o valor de x. Como é que eu faria isso? Eu diria o seguinte, o valor de x mais 5 somado com 35 dá igual a 180 graus. Por quê? Porque você observa que eles estão no mesmo lado e os dois são externos. Se estiverem no mesmo lado e os dois forem internos ou externos, a soma deles dá 180 graus. Por isso eu posso afirmar, porque eles são colaterais externos. Então a soma entre eles vai dar igual a 180 graus. Então somando aqui, ó, x, 35 mais 5 dá 40, igual a 180. O que é que eu posso fazer? Passar esse 40 graus que está positivo para o outro lado, porque o x fica isolado. 180 tirando 40 vai ser exatamente igual a quanto? Vai ser igual a 140 graus. Esse é o resultado para x, de forma que esses ângulos sejam colaterais externos. Ok, beleza? Eu fiz um resumo. Dê uma olhadinha comigo na próxima tela. Um resumo mental. Eu quis mostrar a você os tópicos que a gente está trabalhando nessa aula, que é paralelismo. A aula de hoje, paralelismo. Então, você estudou os ângulos OPV, Esses ângulos OPV vimos que eles são iguais, certo? Você também estudou os ângulos correspondentes. Ângulos correspondentes também são iguais. Você ainda estudou os ângulos alternos, que tem dois tipos. Tem os ângulos alternos internos e tem também os ângulos alternos externos. E o que foi que a gente concluiu? Que eles também são iguais. E por fim, a teoria dos ângulos colaterais, que vimos que eles são suplementares.
E C suplementar é que a soma entre eles dá 180 graus. Então, você entendendo esse mapa mental, você acaba articulando melhor as definições na sua mente e resolvendo, tendo condições de resolver os exercícios de forma bem prática e natural, ok? Vamos para os exercícios? Vamos resolver algumas questões comigo agora.